Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cuijur. Vamos falar hoje sobre a violência policial, muito a propósito daquilo que foram os atos da polícia a nível da cidade de Quelimane, depois de um grupo de manifestantes que se preparava para marchar a favor daquilo que seria o Manuel de Araújo, a tomada de posse, neste caso, do presidente da autarquia de Quelimane, Manuel de Araújo. O que tivemos, efetivamente, foi alguma violência por parte da polícia na sua atuação. Eu conto em estudos com dois convidados, juristas, o Dr. Amadeu Queio e também o Dr. António Frangulos, a quem agradeço a presença aqui em estudos, com forma de olharmos para esse tema que tem que ver com a expressão de liberdades por parte dos cidadãos moçambicanos, mais concretamente em relação aos municípios de Quelimane. Mas para já podemos recordar algumas peças de reportagem em torno desta matéria, onde temos o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique a considerar que a polícia agiu dentro da legalidade quando agiu usando a força para impedir a manifestação pacífica em Quelimane. 24 horas depois da Polícia da República de Moçambique ter interrompido com violência uma marcha pacífica da sociedade civil a favor da tomada de posse de Manuel de Araújo em Quelimane, o comandante-geral da polícia reagiu ao caso, considerando que os homens da lei e ordem agiram dentro da legalidade. Não há violência, não houve violência, houve necessidade de repor a ordem de segurança pública. Quando a coisa é ilegal, a polícia age mediante aquilo que é ilegalidade. Esse país tem leis, cumpram com as leis. Se alguém pede oficialmente e as entidades lhe dão a possibilidade de poder manifestar, não há problemas. Mas se há uma manifestação com tendência de alterar a ordem de segurança pública, a polícia é chamada a intervir. Num outro desenvolvimento, Bernardino Rafael revelou que a corporação está preparada para garantir que a tomada de posse dos edis eleitos nas 53 autarquias ocorra sem sobressaltos. Estamos preparados em todas as autarquias do nosso país. Está lá o contingente policial para garantir que não haja alteração da ordem de segurança pública. E o nosso apelo é: a tomada de posse é uma festa, não se trata-se de um momento de intriga ou de agitação de massa. Temos que festejar porque esses cidadãos foram eleitos para servir e, para melhor servir, precisamos de presenciar sem alteração da ordem de segurança pública. A tomada de posse dos edis eleitos terá lugar esta quinta-feira nas 53 autarquias do país. Já a Comissão Nacional de Direitos Humanos condena a atuação da polícia contra os apoiantes de Manuel de Araújo. A Comissão diz que vai requerer à Procuradoria-Geral da República um inquérito para a responsabilização criminal dos agentes envolvidos. Não houve violência, houve necessidade de repor a ordem de segurança pública. Se, por um lado, o comandante da PRM considera que a polícia agiu dentro da legalidade, por outro, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos condena o comportamento da autoridade e lamenta que num Estado democrático ainda existam mentalidades antidemocráticas. Independentemente da legalidade da manifestação, se ela é legal ou ilegal, foi autorizada ou não foi autorizada, independentemente disso, o nosso Estado democrático de direitos humanos e direitos fundamentais exige que o tratamento das pessoas seja condigno. A lei sobre manifestação em Moçambique exige que no momento em que o grupo prepara a sua manifestação tem que informar as autoridades municipais, se forem área do município, e as autoridades competentes da polícia, se forem, portanto, área não abrangida pelo município. Nesse caso, temos na nossa posse várias cartas redigidas ao município a pedir, portanto, aliás, não é pedir, a informar que eles iam manifestar, indicando rotas.
O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz ainda que há espaço para a responsabilização dos agentes envolvidos e que, para tal, está já a preparar uma carta para a PGR que será submetida ainda esta semana. Nós estamos a preparar uma carta para a Procuradoria da República exatamente para instar a Procuradoria a instaurar um inquérito ou uma investigação sobre aquelas pessoas e a responsabilização criminal daquelas pessoas. Então há um espaço, em algum momento, para se responsabilizar? Sim, há um espaço. A nossa Constituição proíbe qualquer tipo de tortura e maus tratos, independentemente se você é culpado ou não. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos termina apelando à mudança de comportamento por parte da PRM e recomenda a formação de agentes com cultura de direitos humanos, de modo a agir em conformidade durante os conflitos. Muito bem, estão revistas as peças de reportagem que retratam a situação que se viveu em Quelimane, de alguma violência a cidadãos ou a munícipes que pretendiam manifestar-se a favor, ou marchar mesmo a favor do presidente da autarquia de Quelimane, Manuel de Araújo. Eu vou começar consigo, Dr. António Frangules, sobretudo pela sua passagem, efetivamente, na polícia, mais particularmente pela CERNI, que estamos a falar antiga, a Polícia de Investigação Criminal. É uma experiência sempre muito bem-vinda aqui no programa. Mas, efetivamente, como é que podemos avaliar a atuação da polícia, mais concretamente em Quelimane, tendo em conta aquilo que foi a reação da corporação a esta intenção por parte de munícipes de Quelimane de marcharem a favor, nesse caso, de Manuel de Araújo, que estava numa situação em que não se sabia se ia tomar efetivamente posse ou não? Bom, deixe-me em primeiro lugar cumprimentar os telespectadores deste programa e desta televisão, agradecer simultaneamente este convite que me foi formulado pela direção de Cuidjur, se assim se diz. Já há muito que cá não vinha, pelo menos para este programa. E, por outro lado, não deveria deixar de ser, o programa acontece justamente no dia em que tomaram posse os edis, e eu quero, de uma maneira particular, porque é esse o tema que nós teremos hoje, queria, portanto, endereçar os meus parabéns ao Manuel de Araújo, que é o edil de Quelimane. E depois, respondendo à sua pergunta, dizer, bom, eu, felizmente, passei por aquela polícia que o seu dia a dia, né, lidava, e até agora os que estão no ativo lidam com a lei, com a legalidade, sabido que é que a investigação criminal, portanto o processo penal, tem, portanto, o patrono, a Procuradoria, o Ministério Público, né? Ministério Público, e rege-se por princípios de legalidade, imparcialidade, e é, por sua vez, um órgão auxiliar deste Ministério Público. Portanto, é um órgão da administração da justiça lato sensu. Faz parte, portanto, daquilo que nós podíamos chamar dos órgãos judiciários, não judiciais, judiciários, e pertence mais ou menos àquilo que nós poderíamos chamar first line enforcement, mais ou menos porque em primeira mão temos a polícia mesmo, que é onde entram a maior parte dos casos. Quando alguém é agredido, quando alguém sofre furto, roubo, por aí fora, entram na esquadra, aquilo que nós chamamos. Porta de entrada. É a porta de entrada. Mas precisa saber que o decreto-lei, creio, 35.007, também não veda a possibilidade de
o ofendido queixar-se diretamente à Polícia de Investigação Criminal ou mesmo ao Ministério ao Ministério Público. Portanto, para dizer que, nós tivemos ou tínhamos esta sorte de lidar com a lei, mas a experiência que o indivíduo leva é uma experiência de facto triste no que concerne à polícia de um modo geral. De um modo geral, também a Cernic faz parte. E nós sabemos que a própria Cernic foi utilizada, e creio que agora, talvez em tom menor, foi utilizada para combater também atrocidades legais, quer dizer, não ilegalidades só, atrocidades à própria lei. E eu quero lembrar aqueles casos em que indivíduos, na altura era chamado DIO, Departamento de Informação Operativa, que é substituta do trabalho operativo secreto, TOS, não sei se alguém ainda se lembra dessa sigla, e o Rio não é mais do que uma repartição, departamento, repartição, Rio, que é o que teve mais fama, que são os que trabalham ao nível de uma cidade, e pelas suas atrocidades à lei, nós sabemos, eliminação física, não é? De suspeitos, de arguidos. Nós lembramos-nos do caso da Costa do Sol, que inclusivamente um agente, um inspetor da Polícia de Investigação Criminal, que por sinal irmão, né, daquele que depois passou pela PIC como diretor, o Antônio, desculpe, não é Antônio, é sim, Dias Antônio Balado, creio eu. Exato. O irmão dele, porque tem o falecido Antônio João Balado, foi nosso colega, não é o caso. Então, chegou a ser condenado, mas depois de muita pressão da Liga dos Direitos Humanos, sei que estamos lembrados, nesse processo interferiu a falecida Lina Magaia, a própria Liga dos Direitos Humanos, por causa daqueles corpos que foram apanhados na zona da Costa do Sol. Na altura ainda não era aquilo que hoje é bairro da Circular e tal, etc, etc. Então, para dizer que há experiências de facto tristes de atropelos à lei, que é um pouco, digamos, herança daquilo que é a polícia, mesmo a nossa polícia, na sua criação, onde a lei andava muito longe, né? Tínhamos o 5 de novembro como dia da legalidade, deixa dizer que até as populações satirizavam, dia da ilegalidade, 5 de novembro, exatamente pela quantidade e até qualidade das ilegalidades que eram praticadas e continuam a ser praticadas por aqueles que deviam defender, portanto, a própria legalidade. Para dizer que a experiência não é muito boa no que concerne a questões da legalidade por parte da polícia, de um modo geral. E como é que podemos analisar essas declarações do comandante-geral da polícia quando diz que agiu dentro da legalidade, quando temos imagens que nos mostram alguma violência contra cidadãos que aparentemente nem sequer estavam a reagir perante aquilo que era a ação da polícia? Mostra exatamente essa herança que eu estou a dizer. O comandante-geral, infelizmente, pertence ao meu curso, terceiro curso, 1977. E ele não teve a sorte, como eu estava a dizer, de passar pela PIC, onde pelo menos lida com a lei, com a legalidade, etc, etc. Pertence exatamente a esta polícia que eu sempre disse, por natureza violenta, na medida em que na altura não havia, se havia era muito pouco, questões de formação no que concerne os direitos humanos, no que concerne a própria lei. Quando é que a polícia ou o polícia utiliza a força, não é?
utiliza até os instrumentos, nós podemos chamar os instrumentos da autoridade, como algemas, como a arma, né? Quando é que utiliza? E a violência, mesmo ao nível da lei, aparece sempre como um recurso, porque é uma coação, é uma medida de coação física, como a própria prisão. A prisão não é regra geral. A prisão é uma exceção. A regra é a liberdade das pessoas. Ora, o que nós vemos, infelizmente, é uma cultura da violência, né? Isto é, a violência como regra e a não violência, ou digamos que a atuação, digamos, moderada, a atuação urbana da polícia ou, de um modo geral, das autoridades, não é, do Estado, é uma exceção, quer dizer, a atuação legal. A regra é exatamente a atuação violenta. E nós vemos isso em muitas situações da nossa vida. Nós vemos isso. O que podemos notar também ali é que os agentes da polícia estão armados e nem sequer com armas com balas de borracha, mas são KPMs, de facto, que podem efetivamente mostrar. Nós estamos a ver ali, por exemplo, polícias com chambocos. As medidas de coação ali naquele lugar são... Infelizmente, esta cultura de violência, esta mentalidade de violência, não começa no comandante-geral. Começa ao mais alto nível, aos libertadores desta pátria, que são eles que dirigem este país. Sabes por que digo isso? A AKPM é uma arma de guerra, não é a arma da polícia. Repara, no mundo, eu chamo o mundo civilizado. Se existe a palavra, o conceito de civilização, há quem deve merecer, não é? Essa mesma, digamos, qualificação. E eu prefiro dizer assim mesmo, no mundo civilizado, quando nós vemos nos filmes, etc, etc, aquelas armas de guerra são utilizadas em determinadas situações que se equiparam à guerra, quando você tem que ir, por exemplo, desmantelar uma gangue de crime organizado, como traficantes de droga, utilizam armas de guerra, né, de muito alto calibre e modernidade. Mas o polícia normal do cotidiano, do dia a dia, tem símbolos que utiliza de autoridade. Tem uma pistola. Ultimamente a gente vê, embora, deixa que eu diga, eu, talvez por ser da corporação, pude espreitar, mas esse que eu espreitei, vi que lá dentro não tem arma nenhuma, mas já andam aí polícias com aquele coldre, aquelas cartucheiras para pôr tanto carregadores de arma, já aparece com cacetete, mas pronto, aquilo eu chamo o cenário do desejável, é aquilo que devia ser, de facto, a indumentária de um polícia urbano. Polícia urbano, portanto, para patrulhamento, para manter a ordem e segurança, para poder atuar em caso de qualquer alteração a essa, digamos que, segurança e tranquilidade. O que nós vemos é polícias normalmente a utilizarem a AKPM, que é a arma de guerra. Já estamos independentes há 40 anos e alguma coisa. Já devíamos estar na situação em que as armas de guerra ficam nos quartéis, nos arsenais dos quartéis, não é? E eventualmente na polícia, mas só sairiam em casos de exceção, mas em casos de alta violência, para ir, portanto, fazer face a uma alta violência ou crime, digamos, organizado, alta criminalidade. Mas não é o que acontece. O que nós vemos são armas de guerra a utilizarem munições verdadeiras, e nós conhecemos N casos em que pessoas foram baleadas pela polícia ou a repelir uma manifestação ou a perseguirem, digamos, os amigos do alheio, os criminosos, e mandaram tiros e uma bala perdida, apanhou um inocente que não tem nada a ver com aquilo, ou o único problema é ter
estar a passar na hora Errada, no sítio errado, está a perceber? Então, nós temos muitos destes casos. No caso dos Madjarmas, nós vimos muitos casos em que as manifestações dos Madjarmas redundaram em algumas mortes e tudo mais. Ora, isto é um quadro muito frequente. Nós vemos, inclusivamente, fala de festa, tomada de posse é festa. Mas, se aparecerem pessoas a manifestar, e deixa que diga isto também, diga isto em parênteses, se aparecerem a manifestar a favor de alguém que o sistema não gosta, deixa de ser festa e passa a ser uma manifestação contra a lei e a ordem, e redundar também em violência. Mas, dizer, só para terminar, que o que nós vimos é a prova mais evidente de que aquelas pessoas estavam em cumprimento de ordens e daquele comandante ou o comandante súbdito daquele, mas que manda naqueles outros. Embora na Constituição venha que o indivíduo não é obrigado a acatar uma lei ilegal. Ordens ilegais. Ordens ilegais. Isto não é assim tão líquido, porque nós sabemos que aqueles indivíduos, acima de tudo, dependem daqueles comandantes. Se desobedecer, é capaz de ser despromovido, é capaz de ser corrido, e é um emprego. Ele tem família, precisa de dar pão, precisa de pôr os filhos a estudar, etc, etc. Então, eles agem como máquinas, onde o artigo constitucional que fala disso é pura e simplesmente de se pôr ao lado, nós se formos a analisar a própria circunstância. Mas há que se responsabilizar. A quem? Tem que se responsabilizar os que deram exatamente ordens. Os que permitem que... Vamos chegar aí, doutor Frangulos. E para terminar, por esta altura, uma ignorância à lei, daquela maneira como assistimos, em países civilizados, no mesmo dia é demitido. Muito bem. Doutora Amadeu Queio, como é que descreve esta, quer dizer, não é a primeira situação que nós temos em que a polícia atua do jeito que atua em Quelimane. Há vários vídeos que têm estado a ser partilhados nas redes sociais, no WhatsApp em particular, onde mostra alguma violência por parte da polícia, neste caso a cidadãos ou a pessoas que estejam a manifestar-se devido a alguma situação. Como é que descreve aquela situação em Quelimane e como é que podemos perceber os depoimentos, as declarações, neste caso, do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, quando defende que a polícia efetivamente esteve no gozo da legalidade ao ter atuado do jeito como atuou? Muito obrigado pelo convite, Orlando. Nós vimos as imagens e são mesmo chocantes. Vemos pessoas a serem agredidas pela polícia, a serem levadas à força. Vemos até algumas pessoas assim, com camisas rasgadas. Polícias com armas de guerra, como disse aqui o Frangulos, que para uma pessoa eram 5, 6, 7, 10 polícias, uma violência absurda, inaceitável. O que mais admira é o quê? Aquelas pessoas estão a manifestar-se pacificamente. A pessoa juntou-se a outros, foi à rua e foi manifestar-se a favor de Manuel Araújo. Não houve nenhum ato ilegal aí. Além disso, como sabe, o Constitucionamento está consagrado que o direito à manifestação é livre. Qualquer pessoa pode fazer manifestar. Basta, no mínimo, as pessoas indicaram o dia, informaram o dia, o itinerário que vão seguir, é suficiente. E eu acho que foi isso que foi cumprido. Mas a intervenção da polícia em nenhum momento se justificou. As imagens que nós vimos, tanto aqui na televisão, como aqui nas redes sociais, não mostram em nenhum momento um ato de desacato de qualquer cidadão. Mesmo que houvesse um ato de desacato do cidadão, a polícia não tem intervido com uma brutalidade como foi. A polícia está treinada para intervir em qualquer comportamento inaceitável ou ilegal do cidadão, não qualquer agressividade. O que me admira ainda mais
é o que foi dito pelo comandante-geral da polícia. O comandante-geral da polícia diz que as pessoas estão a manifestar-se contra a ordem de segurança. Isso não é verdade, em nenhum momento. Eu acredito que o comandante não esteve lá. O comandante, sem falta, recebeu uma informação dos seus subordinados. Mas o comandante, se tivesse investigado, no mínimo, não precisava de muita profundidade, ia ver que, de fato, os seus subordinados atuaram de forma ilegal. No mínimo, poder vir aqui ao público pedir desculpas. É isso que faltou, essa coragem faltou ao comandante. Eu acredito, e como disse o Frangolis, se aquela manifestação fosse de um dirigente da Frelimo, não teria havido aquele comportamento agressivo, inaceitável da polícia. Depois temos situações em que os manifestantes, e essa não é a primeira vez, essas não são imagens primárias, são colocados embaixo das cadeiras e de qualquer maneira são empurrados, neste caso, para os adjacentes, onde se sentam normalmente os agentes da corporação. O que dizer em relação a esse tipo de atitudes, em relação à questão dos direitos humanos, em relação à questão da não tortura, de não serviços, neste caso, ao cidadão? É que não é só o caso que são colocados debaixo das cadeiras, no caso da polícia, são colocados debaixo das cadeiras e até pisados, até as cordas da polícia. Aqui é uma verdadeira tortura inadmissível, é uma violação grave dos direitos humanos. A tortura não é permitida, mesmo a própria polícia não é permitida isso. A polícia pode deter de uma forma correta qualquer cidadão que pratica qualquer desacato e levado para a esquadra e levado depois para o tribunal para ser julgado. Isso é possível. Mas agredir um cidadão só porque é polícia, agredir um cidadão, pisar um cidadão, isso é uma grave tortura, é uma violação dos direitos humanos. E repara uma coisa, tão importante é que se alguém comete uma violação, uma violência pública, por exemplo, um desacato, e a autoridade policial tem que intervir. Veja que é uma única pessoa que querem pegar para pôr no carro, mas são 10 polícias, outros dão socos, empurram e metem o cara à força. E até vimos o caso até de uma senhora também, que foi a mesma coisa. Pegaram a senhora e bateram até contra uma viatura. É um absurdo, havendo cidade disso. Nada se comprova, isso não se admite. Aliás, deixa-me dizer, Orlando, que provavelmente tinham recebido ordem de alguém para atuar da forma como atuaram, mas a lei é muito clara nesse aspecto. Qualquer comportamento ou cumprimento de uma ordem legal, essa pessoa deve ser responsabilizada. E eu acredito que, como disse aqui o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, se de fato eles participaram de um caso, a Procuradoria da República, e a Procuradoria da República atuar como deve atuar, como deve saber, muitos atos são propostos e não andam. Mas se for feita a investigação, eu acredito que aquelas pessoas deviam ser responsabilizadas. Aqueles polícias que atuaram naquele comportamento deviam e devem ser responsabilizados. É inadmissível, é grave o que aconteceu. Dr. Frangolis, eu volto para si porque uma das questões que se coloca é a polícia tem um histórico de atuação neste sentido, de alguma violência, por vezes em relação ao cidadão. Mas a grande questão é o que fazer, como responsabilizar esta mesma polícia. Que mecanismo o cidadão efetivamente tem de responsabilizar a polícia? Que mecanismo as organizações da sociedade civil têm de responsabilizar a polícia em caso de atuações deste género? Porque, ao que parece, a culpa mora quase que sempre solteira. Bom, nós temos o defensor da legalidade em Moçambique. E esse defensor da legalidade é exatamente o Ministério Público. O Ministério Público, através da sua Procuradoria-Geral, deve agir sobre os infratores da legalidade em casos daquilo que nós podemos chamar crime público. Tem legitimidade de agir. Nem precisa de queixa ou denúncia. A atuação, a legitimidade, né, do Ministério Público apenas vem da publicidade desse ato. Portanto,
atos contra a integridade física daqueles indivíduos e atos, inclusivamente, contra os seus direitos fundamentais. Quando é contra os direitos fundamentais, até porque é chamado já a colação, a própria Direção Nacional, se assim se chama, de Direitos Humanos, né? A Liga, quer dizer, todas essas organizações têm, digamos, a legitimidade de querelar contra estes indivíduos. O artigo 51 da Constituição diz que todos os cidadãos têm direito à liberdade de reunião e manifestação nos termos da lei. Ora, esses termos da lei, se a memória não me atraiçoa, creio que há de ter sido por um decreto do Conselho de Ministros que se regulou. E o que é que diz? O conteúdo, posso falhar no diploma, é aquele que até foi referido, já não estou-me a lembrar, foi referido pelo Dr. Bitone, que é o timoneiro da Direção dos Direitos Humanos. Basta informar, quer dizer, o decreto diz que os que organizam, portanto, aqueles que nós poderíamos chamar os dirigentes dessa reunião ou da manifestação, basta que enderecem um documento a informar da hora, do local, do dia e, se for aquela manifestação, o roteiro. Não é para pedir autorização. Não é para dizer sim ou não. Veja só que, em termos de interpretação, né, eu soube aqui que, afinal de contas, pela peça que passou ali, eles fizeram os pedidos a um município, onde é município. Onde não é município, pede-se à polícia, segundo o que eu percebi ali assim. E eu digo mais, mesmo que não tivesse havido, não olha para essa iniciativa, que podemos dizer que resultou no fracasso por parte do governo e do Movimento Democrático de Moçambique em pretender que efetivamente se evitasse a tomada de posse de Manuel de Araújo em Quelimane. O quadro é este que foi desenhado. A CNE, não é? Dando, portanto, provimento ao pedido do MDM, não é? Retira-o, digamos, da candidatura a partir da altura que vem o documento. Mas, em termos de poder, pertence ao Conselho de Ministros. É o Conselho de Ministros, creio que pela nova lei, e o Conselho de Ministros decreta a perda de mandato. Ora, as decisões do Conselho de Ministros são recorríveis, passíveis de recurso, ao Tribunal Administrativo. O cidadão recorre ao Tribunal Administrativo. Tudo bem? Mas há um processo que está a correr também. É que, não havendo uma decisão que o impedisse de concorrer, ele concorre, ele ganha, e houve uma mora do lado do Tribunal Administrativo. Creio que os prazos não foram ultrapassados, mas quando a gente diz de X a Y, aqui no meio há um intervalo, por exemplo, de 90 dias ou 60, não significa que em 15 dias você não pode dar resposta. Ok? Então, o Tribunal Administrativo, vamos dizer que não conseguiu em tempo... Não, aqui dormiu com o olho. Por quê? Porque se de facto tivesse tirado a
antepadamente, o Conselho Constitucional, através de um dos interessados, haveria de acionar, portanto, a não validação, ok? Do cabeça de lista, Exato. Renamo, neste caso, Exato. em Quilimane. E quando muito, seria o que lhe segue. Nessa altura, tudo bem. Por quê? Porque o Conselho Constitucional, nesta matéria, não age ex officio, é acionado. Então, foi correndo o tempo e validou, proclamou os resultados. E proclamou automaticamente aqueles candidatos como os vencedores. Ora, só para não estar a repetir, né? As decisões do Conselho Constitucional. Primeiro, o Conselho Constitucional é órgão acima do Tribunal Administrativo. Segundo, o Conselho Constitucional decide em única instância, em plenária e em única instância, última instância, não sendo passível de recurso à sua decisão. Nem se pode falar de revisão especial, nem se pode falar destas não coisas. Não tem. Porque o acórdão não fala tem. de intenção do governo de solicitar uma revisão especial. Não tem. Só da parte que proclama. Não tem. Aliás, A própria Constituição é que determina que os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Não tem como. Não há exceção, excepto uma sentença manifestamente injusta, como vem do Código do Processo Civil ou do Processo Penal, para fundamentar a revisão de uma determinada sentença transitada em julgado. Não tem. Ali, na Constituição, é irrecorrível. Ponto final. Sendo assim, não é? Como é que eu vou dizer? O Tribunal Constitucional, pela sua própria lei orgânica e que promana da própria Constituição, não tinha como. Não exigibilidade de outro comportamento. Há quem diga que não. Aliás, o próprio Manuel de Araújo, no seu discurso, aparece, portanto, a dizer que serviu para moralizar o judiciário, devia ser o judiciário, o judiciário apanha todos, vamos lá. Mas é preciso ver que o Conselho Constitucional simplesmente se achou numa camisa de forças. Não podia fazer outra coisa. Se quisesse arriscar, eu penso que haveria, primeiro, de criar violência, porque as injustiças às vezes conduzem à violência. Conduzem a reações violentas e poderia ser causa de tumultos, porque a lei está ali. E se não se pode... é clara em relação a esta Exatamente. Coisa. E se não se pode recorrer, não é? Existe o direito natural, o de recorrer ao céu. Quer dizer, há nenhuma instituição, digamos, formal. E a manifestação, a violência, nós vimos, por exemplo, na França. Os coletes amarelos, não é? Hoje o presidente está num colete de força. Já está a falar inclusivamente em referendo, para referendar algumas matérias que porque eles transformaram-se depois num movimento muito forte. Aquela pequenininha coisa, eles viram, afinal já falaram de mais de 50 mil pessoas nas ruas, não é? Eles começaram a ver, afinal somos uma força verdadeira. Então, eu penso que o Conselho Constitucional só fez bem porque evitou isto, porque poderia tentar arriscar para satisfazer o patrão, porque nós sabemos... Não tinha hipótese absolutamente nenhuma. Não tinha, mas poderia fazer. Não tinha, mas poderia arriscar, como nós vimos. O caso de ajuda, quer dizer, se tu lês aquilo ali, não tinha como validar, portanto, aquele pedido aliás, aquela decisão da CNE. Porque, inclusivamente, o caso da ajuda foi acompanhado de provas de coação física e até moral às pessoas para poderem se retirar, que é para poder dar a inelegibilidade daquela lista. Não sei se percebe. Então, em condições normais, era de dar, portanto, razão ao recurso da ajuda e
ser admitido como candidato. Mas arriscou contra tudo e todos. Mas não houve tumultos pelas razões que nós conhecemos. Ajudem-me, não é? Está no sistema. Simplesmente está a reagir, está no sistema, digamos, partidário, simplesmente está a reagir a uma injustiça praticada lá dentro. Tanto é que, depois daquilo, houve um desdobramento, né, em conversações aqui, não sei, por ali, eu não estive lá, não sei que promessas é que houve, que não houve, mas a verdade é uma. Estando no sistema, a coisa foi muito mais fácil, digamos, dar-se a volta. Agora, este caso concreto, olha, eles avaliaram e viram que, de facto, poderia criar um... Aliás... Distúrbios. Sim, tumultos, levantamentos. E as coisas começam assim, do nada, como começa o rio, começa por uma gota montante. Como diz o provérbio Macua, o furúnculo vem da borbulha. E eles, sabedores disso, viram que não, o momento não é próprio. Estamos no momento de dívidas ocultas, estamos no momento disto e daquilo, das ilegalidades grosseiras e crassas que foram cometidas durante o consulado ou o mandado, o período da candidatação com a CNE. Então, depois daquele período todo, mais uma, eles viram que não. Não valia a pena. Não valia a pena. Doutor Amadeu... Eu apenas quero dizer um aspecto, é que não posso concordar com o doutor Frango nesse aspecto. Eu não posso concordar que o Conselho Constitucional decidiu da forma como decidiu, porque queria evitar prováveis tumultos. Não acho. O acordo não está muito bem fundamentado. Não estou aí. Sim. Eu concordo consigo. Eles sabem que é irrecorrível. Sim. Não tem como. Exatamente. Mas neste nosso país, neste nosso país, nós já assistimos... Há interpretações e interpretações. Não é interpretação. Sabedor mesmo de que o que estou a fazer é ilegal, é inconstitucional, eram capazes de o fazer, como já o fizeram. Há vários exemplos de casos inconstitucionais que foram cometidos por este Conselho Constitucional. No caso da ajuda, por exemplo, acho que é uma questão de interpretação, cada um pode fazer. Tirando isso, sim, tirando o ajuda-me é simplesmente um exemplo mais atual e que está no contexto deste período de mas eu estou a falar de acórdãos anteriores até produzidos por este Conselho Constitucional. Já houve acórdãos manifestamente ilegais, mas que, entretanto, arriscaram e fizeram. Doutor Oqueio, será ou não ridículo este pedido por parte do governo, com os juristas que tem, e até do próprio MDM, também com os juristas que tem, quando se pedem para se rever um acordo do Conselho Constitucional? Não é ridículo isto? Tendo em conta que este artigo, efetivamente, é claro em relação à não irrecorribilidade das deliberações do Conselho Constitucional. O Conselho de Ministros tem os seus juristas. Acho que convenceram lá os ministros, convenceram o governo todo, que eles podiam ter essa possibilidade. Não sei quais são os fundamentos que eles levaram, mas de fato eu acho que se eles tivessem analisado ao fundo a questão antes de escrever o que escreveram, não teriam escrito. Eu acho que não. Não digo que é absurdo o que fizeram, mas eu acho que se houvesse uma maior ponderação antes de escrever, antes de preparar o recurso, não teriam apresentado o recurso da maneira como fizeram. Absolutamente não. Doutor Frangola, este recurso pode-se considerar mais político que efetivamente jurídico. Claro! Tentar a sorte, não só tentar a sorte, que não terminou por aí. Eu acredito que, inclusivamente, deve ter havido corredores no sentido de, vamos lá, façam lá isso, porque, nós devemos de vos proteger. Eu conheço o sistema. Então, nós aqui temos que ter em conta de que estamos perante até o próprio Conselho Constitucional, é um Conselho Constitucional político, ao estilo do Conselho Constitucional francês. Não é judicial, é do sistema do tipo inglês. E se nós caminhássemos para um verdadeiro tribunal constitucional, a coisa fosse que não fosse. Mas neste caso concreto, poderiam até, veja só, poderiam até por votação
E o que é que havia de passar? Haveria de passar a vontade de quem queria que o Manuel Araújo não tomasse posse. É que onde eu digo que, independentemente da lei que está clara, é irrecorrível, não é? Poderiam ir à votação. Podia haver uma vontade sobrenatural. Sim, só está lá um que é o Manuel Frank. O Dr. Manuel Frank é o único. O resto é tudo Frelimo. Aquele Conselho Constitucional é o Conselho Constitucional da Frelimo. Mas nós temos que ser um bocadinho íntegros no pensar. É que nós estamos num momento de violência, estamos num momento em que a Renamo já tem um presidente que é um general e é tido por ser um mauzão. Há quem diga até que é pior que o falecido. Ainda está jovem, ainda tem o sangue a correr nas veias. Então, as ameaças que fez, a gente nunca sabe quando é que isso pode, de facto, dar um tumulto. E sabido que ainda não entregaram as armas. E mais, estão a dizer que a gente não entrega, senão sob determinadas condições. E nós não podemos pôr isto de lado. E o próprio Conselho Constitucional não é de robots, nem de pessoas importadas. É de pessoas que estão aqui neste país e já têm experiência das vezes que uma pequenininha desinteligência provocou uma guerra que durou uns meses, quase um ano. E com todas as consequências. E nesta altura, uma guerra, nem que fosse por um mês, ia dar consequências muito danosas à própria Frelimo. Porque já a guerra das dívidas ocultas está a sofrer de Cabo Delgado. Está a ocupar todo o tempo da Frelimo. Não podemos pensar noutra coisa. O ministro da Defesa, as instituições do Estado e companhia, é governo. Quem manda no governo é a Frelimo. Não podemos pôr isso de lado. Há quem tem medo de dizer isso. Eu não tenho. Então, os problemas do momento estão a consumir até o sono e apetite dos dirigentes da Frelimo. Tem os problemas de Cabo Delgado, tem os problemas das dívidas ocultas, e esse problema das dívidas ocultas com as tentativas de manifestações do Parlamento Juvenil, lá teve que ir a polícia a correr, lá do CIP, também tiveram que mandar a polícia para ir cometer uma ilegalidade de descamisar aquela gente, porque não pode pôr, de pedir que aqueles no seu próprio sítio fizessem um evento. Dentro não era para saírem fora o Parlamento Juvenil. Tinha um espetáculo, ou uma peça de teatro, uma coisa qualquer. A única coisa que as pessoas interessadas iriam assistir. Tiveram este digamos que, atrevimento de ir impedir, de ir violar um direito fundamental, mais uma vez. Então, não vale a pena estar a arriscar numa outra coisa. Portanto, o Conselho Constitucional não é porque não tinha como, porque já houve casos, nós sabemos, né? E teve que agir assim, primeiro, fundamentando na própria lei, que as suas decisões são recorríveis, disso, os indivíduos estão ali, são indivíduos bem sabedores da lei, não é quem não sabe, mas se for a olhar para as ilegalidades que o Conselho Constitucional já cometeu anteriormente, desde o tempo do primeiro Conselho, quando o próprio doutor Máximo Dias disse, não, este acórdão é legalmente correta, mas é politicamente atacável. Foi muito criticado, porque de facto não existe o politicamente atacável, a lei. Para dizer o quê? Que tinha sido cometida uma ilegalidade perante uma série de situações. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, eu posso dizer isto de dia, à noite e à madrugada. Muito obrigado, doutor Frangoso. Só que nesse caso, o acordo foi bem elaborado, bem feito. Para dizer que eles sabem, doutor. Nas vezes que eles atropelam a lei, olha, pode ter a certeza, eu conheço aquelas pessoas. O doutor também conhece. Muito obrigado. O doutor Hermenegildo Gamito foi aos dois pela vossa para dizer que eles sabem. Mas agradeço também ao seu telespectador pela audiência. Nós voltamos no próximo domingo com mais uma proposta de debate para si. Até lá, fique bem.